Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor que tem nos sustentado pela sua destra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine. Que vos fala o pastor Carlos. Estamos neste dia 1º de abril, hoje é o dia da verdade, porque esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Glória a Deus. Por isso me alegrarei. Nós precisamos estar alegres no Senhor em todo momento. Todo momento precisamos estar se voltando a Deus, porque as suas palavras são fiéis, as suas palavras são verdadeiras. Nós precisamos estar combatendo o bom combate, como o apóstolo Paulo dizia. Amém? Que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Paulo, em momento algum, deve ter parado enquanto ele teve oportunidade de pregar o evangelho. O próprio apóstolo Paulo, ele declarava: e na verdade também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, como escória, para que possa ganhar a Cristo. Amém? É comum, quantas vezes nós pegamos diversos irmãos e se chegam ao evangelho e muitas vezes recebem revelações: grande é a obra, grande é o mistério que Deus tem na sua vida, Deus vai fazer de você um homem forte, vai te colocar no meio dos grandes, você vai ser um pregador, um ganhador de almas. Essa promessa, meus irmãos, ela está na vida de todos aqueles realmente que desejam se entregar a Jesus, como o apóstolo Paulo fez aí. Mas eu digo que é um custo muito caro, meus irmãos, é um custo muito alto fazer a obra do Senhor. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele teve por perda todas as coisas, amém? Pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas e considero como esterco. A renúncia, meu irmão, para fazer a obra de Deus. Muitos querem fazer a obra de Deus, mas muitos, como eu digo, querem ter o título de pastor, querem ter o título de evangelista, mas querem continuar ainda sobrecarregado com os negócios dessa vida. Meus irmãos, aquele que foi alistado exatamente para militar legitimamente, meu irmão, aquele realmente que recebeu a função de pastor, a própria palavra disse para não se embaraçar com os negócios dessa vida. Ah, mas quem vai sustentar minha casa? Quem vai sustentar? Imagine o apóstolo Pedro que fala: Senhor, e nós que deixamos todas as coisas também, família, esposa, sogras, terras, pelo amor à obra do Senhor. Mas o Senhor dizia a Pedro que ele ia ser recompensado ainda 100 vezes mais e por vir a vida eterna. Meus irmãos, fazer a obra de Deus, nós enfrentamos batalhas, enfrentamos dificuldades. Não é um mar de rosas, até porque nós estamos lutando contra um exército, meus irmãos, um exército celestial que ele não para, ele revida, meus irmãos. E nós precisamos entender, se nós pegarmos o apóstolo Paulo, em toda a sua trajetória, realmente ele encontrou oposição de Satanás. Quantas vezes ele diz que foi impedido por Satanás? Há uma grande luta, uma grande batalha. Então o cristão, para estar fazendo a obra de Deus, meus irmãos, ele precisa estar no revestimento. Precisa estar no revestimento. Como eu digo, o pastor trabalha o dia inteiro. Ele está lá envolvido com assuntos do mundo. Como que ele pode ir para a igreja alimentar um povo sedento, se ele está mais sedento que o povo? Ele está mais sedento que o povo. Ele também está precisando de alimento. É difícil, meus irmãos? Ter título? O título não é nada, meu irmão. Eu sou pastor, eu sou aquilo. O título não é nada. Os homens dão título para todo mundo. Quando eu vejo aí, vamos erguer agora um monte de pastor, vamos erguer um monte de obreiro. E eu digo, nem estão preparados. Não estão preparados. Meus irmãos, a palavra de Deus, nós temos que segui-la, porque ela fala para levantar homens realmente que estejam preparados, homens cheios do Espírito Santo, homens que manejem bem a palavra de Deus, homens que não sejam contenciosos, nem gananciosos, homem hospitaleiro. A gente vê realmente que no corpo de Cristo
falta muita hospitalidade, no corpo de Cristo falta tanta coisa, meus irmãos. Parece que os irmãos são estranhos uns para com os outros. Meus irmãos, nós somos um corpo só, nós vamos ter uma morada eterna. A comunhão ela precisa existir, meus irmãos. Nós precisamos nos interessar um pela vida dos outros, sim, meus irmãos. Não podemos ficar exatamente isolados. A comunhão é importante. Olha, tem muitos irmãos que acabam buscando só a internet para ouvir a mensagem. Eu digo, meu irmão, a comunhão dos santos é importante. Você precisa interagir no meio do corpo. Porque é fácil você ouvir as mensagens, mas os teus olhos não estão vendo exatamente as provações do santo, as lutas dos santos. E nós precisamos estar combatendo exatamente o bom combate. O apóstolo Paulo, ele chamou a atenção de Timóteo para ele entrar no combate, para ele militar legitimamente. E nós precisamos estar militando legitimamente, porque, meus irmãos, a seara é grande, as almas estão espalhadas em todo o mundo. Meus irmãos, é a necessidade de realmente buscar. Porque Deus não nos levantou uns para sofrer pregando o evangelho e os outros só para receber bênção e usufruir das coisas deste mundo, meus irmãos. Todos nós temos que estar envolvidos neste combate, nesta luta espiritual. Meus irmãos, nós precisamos estar envolvidos com as almas, com as vidas. E o evangelho, meus irmãos, ele não é um evangelho exatamente no qual muitos pensam que fazer a obra de Deus é só receber bênção. Fazer a obra de Deus. Se nós vamos pegar todos os homens que foram chamados por Deus, eles passaram por lutas, passaram por provas, passaram por dificuldades, meus irmãos. Nós vamos ver que todos os homens passaram por perseguição. Se nós vamos ver o próprio Abraão foi um homem realmente no qual Deus o chamou e faz ele renunciar à sua terra, faz ele renunciar à sua parentela e vai para a terra que Deus o mandou. Mas se nós pegarmos a vida de Abraão, ele também passou por dificuldades, ele também passou por secas, ele passou por prova quando 5 reis se ergueram contra ele, mas Deus deu vitória a ele com apenas alguns poucos homens, os seus 300 pastores. Amém? Nós vemos que todos aqueles que realmente têm um chamado de Deus, meus irmãos, há um levante. Se nós pegarmos a vida de Davi ali, um homem que tinha unção de Deus, um homem que buscava Deus, mas ele teve um levante de Saul que perseguiu ele, vivo ou morto. Nós vemos que aqueles que querem fazer a obra de Deus, muitas vezes, meus irmãos, enfrentam situações dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, meus irmãos. Fazer a obra de Deus, muitas vezes, nos traz situações adversas. Fazer a obra de Deus, meus irmãos, nós precisamos ter perseverança, porque enquanto estivermos correndo, meu irmão, a carreira proposta, nós vamos muitas vezes passar por situação desagradável. Todos nós passamos, meus irmãos. Nós vemos que Abraão obedeceu a Deus, mas teve que enfrentar exatamente muitas adversidades no seu caminhar, lutar exatamente contra reis que estavam se opondo sobre a sua vida. Nós vamos pegar Davi, que a sua própria casa, os seus próprios filhos se levantam contra a sua vida, tirando o seu reino, tentando tirar a sua própria vida, meus irmãos. Nós vamos ver a vida de José. José exatamente que tinha revelações de Deus, que era o filho preferido de Jacó. Os seus irmãos se levantaram contra ele, tentando matar, vendendo ele como escravo. Meus irmãos, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados. E nós precisamos entender essa mensagem de Deus. Amém? O porquê que nós precisamos estar preparados? Sem a preparação nós não vamos lugar nenhum, meus irmãos. Lá em Jeremias 12, Deus chama Jeremias, que era apenas uma criança. Aleluia. Jeremias disse para o Senhor que ele não sabia nem falar, mas o Senhor disse a Jeremias que seria com ele. E eu digo, meu irmão, o Senhor é o Deus que nos enche, como diz a palavra, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Ele veio também nos dias de Joaquim. Assim veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações,
dei por profeta. Então disse: Ah, Senhor Deus, ei que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não temas, eu sou um menino, porque a todas as nações que eu te enviar, irás, e tudo que eu te mandar falar, fará. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Olha que tremendo. Jeremias é um homem escolhido antes de todas as coisas, antes de nascer. Amém? Nós vemos que a unção de Deus está sobre a vida de Jeremias, ainda que ele fosse uma criança, não soubesse nem falar. O Senhor diz: não temas, porque Deus ia colocar as palavras da boca de Jeremias, e diz: para onde ele mandasse, no meio das nações, ele tinha que falar. Era um homem escolhido por Deus. Imagina isso. Deus nos escolhe, tremendo, né? Deus nos escolheu. Você é um escolhido de Deus, vamos lá. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós vamos enfrentar as hostes espirituais malignas, meus irmãos. Nós vamos enfrentar as adversidades dos homens, mas para isso nós precisamos estar revestidos. Nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. E Jeremias realmente, ele começa a ir no meio do seu povo, anunciar o erro do seu povo, e aí começa já toda a retaliação. Aí os próprios irmãos e os seus parentes se levantam, tentam exatamente tirar a vida de Jeremias. Jeremias ainda por um momento, ele tenta orar ao Senhor, que justo seria, como está em Jeremias 12, ele está pleiteando com o Senhor exatamente por causa da maldade dos homens. Jeremias está ali pleiteando ao Senhor, aleluia. Por que tanto sofrimento? Por que tanta luta? Mas o Senhor disse para Jeremias: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que, se tão somente numa terra de paz, está confiado para encher o Jordão? Quer dizer, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Meus irmãos, Jeremias ainda estava se fadigando ainda com homens que praticamente estava correndo. Tipo, Jeremias, sai correndo. Jeremias saiu correndo. Quer dizer, Deus mandou Jeremias no início do seu ministério, meus irmãos, para levar a palavra, mas ele já estava se fadigando. Deus traz esse exemplo dizendo: Jeremias, se você está cansado correndo com homens que vão a pé, imagina quando você realmente for enfrentar aqueles que correm a cavalo. Deus estava falando para Jeremias: Jeremias, o teu ministério ainda nem começou, Jeremias, coisas piores estão para vir. Ei, pastor, que luta, que palavra. Eu estou cheio de luta. Devia o pastor falar uma palavra de bênção hoje, uma palavra hoje que vai abrir as portas, que vai abrir o reino do céu e vai resolver todos os meus problemas. E o pastor está vindo com uma palavra que os tempos vão ser piores. É essa a mensagem que Deus está mandando eu falar ao povo. Tempos piores estão por vir, meus irmãos. Tempos piores estão por vir. Mas aqueles que esperam em mim, o Senhor diz: eu vos guardarei. Fortalece aqueles que estão selecionados para levar a minha palavra, para eles se fortalecerem, no qual nós precisamos estar fortalecidos, meus irmãos. Precisamos nos fortalecer. O Senhor disse: revestir de toda a armadura de Deus, meus irmãos. Porque há uma opressão no mundo espiritual, exatamente, principalmente contra aqueles que pregam a palavra de Deus. Aqueles que pregam a verdade, aqueles que pregam a mentira, meu irmão. Como Jeremias está pleiteando a causa, justo seria ao Senhor, ainda que entrasse contigo no pleito, contigo falarei dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos que procedem mal. Jeremias entrou num pleito com o Senhor. Meus irmãos, todos aqueles realmente que estão fazendo as coisas erradas, ainda que prospere, meus irmãos, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que pregam a verdade, aqueles realmente que enfrentam as hostes espirituais do mal, meus irmãos, nós temos luta, nós temos prova, meus irmãos, mas o Senhor é conosco. Porque lá no começo, parece que Jeremias recebeu uma revelação tremenda. Amém?
Ele recebe uma revelação tremenda. Porque o Senhor diz para Jeremias: Jeremias, eu sou contigo, Jeremias. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que viesse da madre, te santifiquei as nações. Te dei por profeta. Então disse: Senhor, eis que não sei falar, ainda sou menino. Mas o Senhor me diz: não digas eu sou menino, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante dele, porque eu estou contigo para te livrar. Glória a Deus. Muitas vezes o Senhor diz: olha, filho, eu estou contigo para te livrar. Aí parece que puxa, Deus está comigo em todo lugar. Parece que não vai aparecer nada, nenhuma prova, nenhuma dificuldade, porque Deus está comigo em todo lugar. Tudo eu posso daquele que me fortalece. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Ficam assim, jogando versículo pro ar. Aí vem a luta. Aí vem a prova. Ai, Senhor, por que tanta luta? Por que tanta prova? Eu não aguento. Meus irmãos, Jeremias recebeu essa revelação, ele saiu, se empolgou, mas aí ele começa exatamente a pegar as primeiras situações como profeta, porque ele está levando a verdade de Deus, ele está enfrentando. Jeremias é um homem de coragem, é um homem constante, é um homem perseverante. Ele não abandonou a carreira, ainda que as coisas estivessem esquentando para a sua vida, ainda que a prova estivesse esquentando, Jeremias estava firme, aleluia, porque Jeremias orava ao Senhor e o Senhor dizia: Jeremias, se você está se fadigando com essas coisas agora, imagina o tempo que você vai ter que pegar provas maiores. Jeremias, te prepara. E verdadeiramente Jeremias passou por muitas provas, muitas lutas, jogado dentro da cisterna, dentro do poço. Meus irmãos, alimentado pela misericórdia de Deus, meus irmãos, mas estava ali um homem forte, firme, corajoso na presença de Deus. Como o apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus, do amor de Cristo? Não pode ser as tribulações, meus irmãos, que vai separar nós da prova. Nós estamos caminhando, meus irmãos. Olha, se nós estamos passando pela prova, como o Tiago diz, nós somos bem-aventurados, meus irmãos. Eu digo sempre, a nossa fé, muito mais valiosa que o ouro e que a prata, meus irmãos, ela é provada. Ela é provada exatamente como diz o apóstolo Pedro, amém? Meus irmãos, eu digo, não sobe qualquer um para a eternidade, não. Meus irmãos, vai subir aqueles que, ainda que a nossa fé esteja um pouco fraca, Deus tem que realmente firmá-la, amém? Como os discípulos disseram para Jesus: Senhor, acrescenta a nossa fé. Meus irmãos, acrescenta a fé vai ser provada. Como o apóstolo Pedro diz, que a nossa fé, ela é provada. Se a fé é provada, meu irmão, como que você vai provar? Você tem que passar por alguma circunstância para que a tua fé seja ativada, meus irmãos. Aleluia. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, quando ele diz que ele encerrou a carreira e guardou a fé em Paulo estava firmada, meus irmãos. Ele fez todo o seu ministério com a fé firmada. Então nós precisamos aprender de Deus uma coisa. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós estamos no meio da batalha e não temos que falar: agora é tempo de paz. Agora eu vou descansar, vou tirar umas férias, vou para a praia, quero saber de mais nada. Mas o Senhor diz para a gente vigiar em todo tempo, porque os dias são maus. Vigia em todo tempo, porque os dias são maus, meus irmãos. Os dias são maus, amém? É melhor a gente se preparar, estar revestido, esperando o inimigo chegar, meus irmãos, de algum lugar, porque Jesus diz: se o pai de família soubesse que hora o ladrão viria, ele vigiaria. O Senhor diz: olha, o vosso adversário está ao vosso derredor, rangindo como um leão. Meus irmãos, o inimigo não para, ele não para. Agora, se você está totalmente revestido de Deus, meus irmãos, contra todo dardo inflamado do maligno, você vai passar, meus irmãos, por esta vida dando glória a Deus. Porque, meus irmãos,
ainda que você tenha que passar pela cova do leão, meus irmãos, muitos pensam como eu estava falando. Olha, Deus é comigo, eu estou cheio da presença de Deus, glória a Deus, eu não vou passar por circunstância nenhuma, porque Deus está comigo. Daniel era um homem de Deus, um homem separado de Deus, um homem que tinha a revelação de Deus. Mas quando chegou o momento e o inimigo exatamente armou a armadilha para ele ser jogado vivo na cova do leão, meu irmão, ele passou por aquela situação. Quando você tem que passar pela fornalha, você passa pela fornalha, porque Deus é com você, meus irmãos. Deus não está dizendo que vai te tirar dessa prova, mas que Ele vai passar com você no meio desta prova, no meio desta luta. Amém? Deus passou com o povo no meio do deserto. Jesus passou porque Jesus era a rocha. Meus irmãos, que os acompanhava. Jesus estava no meio deles e passou com eles em todo momento. Por isso que o Senhor diz: eis que estou convosco até a consumação do século. Jesus está conosco, meu irmão. Nós precisamos pôr Jesus na nossa vida e andar revestidos, meus irmãos. E o Senhor diz: vigiar em todo o tempo, meus irmãos. Mas nós vemos um povo totalmente distraído. Um povo distraído, meus irmãos. Meus irmãos, nós precisamos realmente vigiar. Vigiar, porque se nós, meus irmãos, virarmos as costas para o nosso inimigo, não podemos subestimar o nosso inimigo, meu irmão. Não podemos subestimar o nosso inimigo. É isso que o pessoal está fazendo, meus irmãos. E ele está aí para matar, roubar e destruir. E principalmente aqueles que têm o chamado de Deus. Porque quando nós temos o selo de Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida, porque o inimigo sabe aqueles realmente que são de Deus. O inimigo sabe aqueles que realmente que têm o selo de Deus. E é contra esses que ele vai lutar. É contra a igreja de Deus. É contra a igreja que o inimigo luta, meu irmão. O inimigo não vai lutar com aquele que ele consegue seduzir, aqueles que ele realmente induz. Mas ele vai lutar contra aqueles realmente que fazem a vontade de Deus. Se você pegar o Evangelho e você for dentro das Escrituras do Novo Testamento, você vai ver que toda a igreja ela passou pela perseguição porque eles faziam a vontade de Deus. Todos os discípulos de Jesus passaram pela prova porque faziam a vontade de Deus, meus irmãos. Nenhum ali está fazendo campanha de prosperidade, meus irmãos. Nenhum está fazendo campanha exatamente da causa própria, meus irmãos. Ninguém está fazendo campanha, meus irmãos. Uma igreja orando para a porta do evangelho se abrir, uma igreja orando, intercedendo por um crescimento espiritual, meus irmãos, para chegar numa maturidade do conhecimento de Cristo, meus irmãos. Vamos sair dos caminhos errados e tortuosos que estão por aí. Vamos buscar exatamente as portas estreitas, porque tem porta estreita que está pregando a palavra de Deus genuinamente, edificando vidas, meus irmãos. E nós precisamos, não fique na porta larga, sai da porta larga. É tempo de sair da porta larga, meu irmão, e procurar buscar realmente homens e mulheres que realmente andem na presença de Deus e sirvam o Senhor e tenham a palavra da verdade. Saia da palavra da mentira, saia da palavra do entusiasmo, meu irmão. A mentira, Satanás está aí pregando, como o Senhor disse para Jeremias, falar dos pastores, dos sacerdotes que estavam apregoando a mentira. Meus irmãos, é muita mentira que Satanás tem usado os homens, os ministros de justiça desta época, meus irmãos, que profetizam bênção, quando o tempo exatamente é de luta, é de prova, quando nós temos que realmente entrar na presença de Deus e nos santificar
santificar, colocar nossa vida na presença de Deus, nos apartar exatamente de tudo aquilo que nos corrompe, que nos rouba. É um tempo que o Senhor diz: voltem-se para mim, encham-se da minha presença. O que o Senhor diz, tempos difíceis estão vindo, mas o Senhor diz: aqueles que estão em mim, eu vos guardo. O Senhor está movendo situações, meus irmãos. É tempo, meus irmãos, são tempos trabalhosos, tempos difíceis que estão chegando, meus irmãos, mas o Senhor quer nos livrar. O Senhor está nos orientando. Ele está dizendo: filho, você já está fadigado com essas primeiras situações, mas o Senhor diz: situações mais difíceis vão chegar e nós precisamos ficar na presença de Deus, precisamos ficar debaixo da destra do Senhor, precisamos ficar na casa de Deus, meus irmãos. Precisamos descansar debaixo da sombra do Onipotente, debaixo da sua destra, meu irmão, na palavra. Glória a Deus, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais, meus irmãos, porque o Senhor diz: a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra todos os principados, contra todas as potestades. Nós vemos que Jeremias já enfrentava ali aqueles que eram exatamente da sua própria tribo, enfrentava os seus parentes, mas o Senhor estava dizendo: Jeremias, você já está fadigado lutando com eles. Ainda vai vir tempo, Jeremias, que você realmente vai pegar as ações e as potestades de frente. Meus irmãos, muita gente está fadigado com os problemas seus, da sua casa. Muitos já estão afadigados: eu não aguento a minha esposa. Muitos estão afadigados: a minha mulher, é o meu filho. Muitos já estão afadigados: esse problema financeiro. Eu estou desempregado. Você já está fadigado. Meus irmãos, a nossa luta é maior. A nossa luta não é contra as coisas deste mundo, meu irmão. A nossa luta é contra as hostes espirituais do mal, meus irmãos. Está chegando o tempo exatamente das potestades dos ares, meus irmãos, assolar mais os habitantes da terra, e principalmente aqueles que têm a mensagem da salvação, meus irmãos. Nós precisamos ficar firmes no Senhor. Se te fadigas correndo com os que vão de pé, como poderás competir com aqueles que vão de cavalo? Meu irmão, se você já está desfalecendo, minha irmã, com essas coisinhas: pastor, a minha vida é uma tribulação, a minha vida é uma luta, porque meu marido me deixou, pastor, é uma luta, o meu filho, é uma luta. Tudo é uma luta, tudo é uma luta. E sabe o que você está lutando? Você está lutando com aqueles que estão indo a pé, meus irmãos. Se você pegar a vida de Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo: teve por perda todas as coisas para alcançar a excelência de Cristo. Amém? Ele perdeu tudo. Ele falou: o que ficou para trás ficou como escória, como lixo. Meus irmãos, mas uma coisa eu faço: eu sigo para o alvo. Nós temos que seguir para o alvo, meu irmão. As coisas estão realmente, te fadigando. Perdeu todo o interesse de viver, o ânimo. Por quê? Meu filho, eu não aguento mais. Meu filho. O filho, meu irmão, é filho, mas quando o filho não quer obedecer, meus irmãos, nós temos que tirar a idolatria do coração. Maior tem que ser o Senhor na nossa vida do que o filho. Amamos o filho, mas quando o filho realmente não quer conserto, meu irmão, nós vemos que pegamos a parábola do filho pródigo, no qual ele quis ir embora, quis a sua parte, ele quis ir embora. Aquele pai poderia ter lutado, falando: não, filho, não vou te dar a tua parte, você vai ficar aí, vai ter que me obedecer e tal. Mas ele já tinha criado uma desobediente. O pai não impediu de ele ir, ele foi. E glória a Deus que naquela parábola o Senhor trabalha naquele coração, e aquele jovem perde todos os seus bens, e aí ele lembra que na casa do seu pai até os servos eram sustentados. E eu digo, meu irmão, tem hora que não adianta nós tentarmos impedir. Meu marido quer ir embora, ele quer ir embora, eu não aguento toda hora. Você ora ao Senhor e fala: Senhor, a tua vontade, eu estou na tua vontade. Meus irmãos, deixa as coisas. Amor não é querer segurar, meus irmãos. Quando
esse amor, o medo da perda, querer ter esse domínio, isso não é amor. Nós temos que sim fazer de tudo para que as coisas não aconteçam com amor, com misericórdia, com respeito. Mas quando você está fazendo todas essas coisas e as pessoas estão nos desprezando, deixa na mão de Deus. Senão nós ficamos num convencimento humano, tentando convencer as pessoas humanas. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é na carne, mas é contra todas as hostes espirituais da maldade. Tem pessoas que às vezes, eu digo, as pessoas estão casadas, mas ela não conhece exatamente a integridade do sentimento do outro. Parece que caminham bem 20 anos, daqui a pouco dão ciricutico, como diz aí o mundo, e vai lá, né? E se agrada de outro, de outra. Eu falo, gente, que temor tem esse povo, hein? Que temor. Eu vejo que quantas pessoas estão na igreja, meus irmãos, na igreja, desejando outra pessoa, ou até se prostituindo com outra pessoa, ou adulterando com outra pessoa. Ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo. Será que aquele que sonda todos os homens sobre a terra, será aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar? Será que aquele que sonda a palavra antes de sair da nossa boca e a conhece? Aquele que sabe todos os dias da nossa vida, porque está escrito no seu livro, porque o Senhor já viveu. As pessoas não têm temor de pecar. As pessoas não têm temor de falar mentira. As pessoas não têm temor de enganar. As pessoas não têm temor de ter ódio dentro do seu coração, raiva, meus irmãos, porque Deus está sondando. Quando você está irado, cheio de mágoa com o teu próximo, porque nós estamos ligados com Deus, meus irmãos, dentro do nosso íntimo. Ele nos sonda e nos conhece muito bem a palavra. Como que nós podemos esconder as coisas? Você pode mentir para todo mundo, você pode mentir para tua esposa, você pode mentir para todo mundo, menos para Deus, porque os teus dias já estão escritos no livro do Senhor. E Ele já te conhece muito bem. Jeremias não tinha nem nascido, mas o Senhor já tinha escolhido ele. E eu digo, Deus já viveu o nosso tempo. Amém? Deus já viveu todas essas coisas, já está profetizado o fim de todas as coisas. A onisciência de Deus, meus irmãos, aleluia. E Deus, antes de criar o homem, Ele já sabia que o homem ia pecar. Deus sonda todo o seu caminhar. Então, meus irmãos, nós precisamos ter um coração puro para com Deus, puro para com o próximo, meus irmãos. Precisamos ter esse coração puro. O Senhor está nos sondando em todo momento. Ele conhece as intenções do coração do homem, meus irmãos. Ele conhece a intenção de cada um. Ele sabe qual que é o propósito, meus irmãos. Se eu estou pregando um evangelho para ser aí um verdadeiro missionário, ou se eu estou pregando um evangelho para ser um mercenário. Ele sabe, meus irmãos. Porque tem os mercenários, porque a palavra do Senhor diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, quando ele vem, o lobo ele foge. O mercenário. Meus irmãos, nós estamos num tempo de luta, tempo de batalha. Esse é o tempo que o verdadeiro pastor se manifesta nas nossas vidas. Jesus é o bom pastor. Ele deu a sua vida por nós. E nós, em tempos difíceis, no tempo exatamente da provação, Jesus vem e nos conduz por águas tranquilas, por pastos verdejantes. Amém? Mas o mercenário não. Jesus diz que ele é o bom pastor. Quando Jesus está realmente trazendo esta mensagem, meu irmão, muitas vezes as pessoas pegam e o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, e este, o porteiro, abre e as ovelhas as ouvem. Amém? Vamos pular um pouquinho mais para frente. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o pastor, o bom pastor, que dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de que não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Meus irmãos, nós precisamos entender
Quando Jesus está falando aqui desta parábola, meus irmãos, e quando Jesus está falando que muitos viriam em seu nome, trazendo o evangelho, mas iam fazer de muitos negócios, então nós precisamos entender que o Senhor tem nos dado o conhecimento e o discernimento para nós sabermos quem realmente conduz o rebanho. Quem conduz o rebanho? Aqueles que estão cheios do Espírito de Deus, cheios da palavra de Deus, no qual o Senhor separou para serem homens santos, e Deus vai conduzir o rebanho, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz. Mas o mercenário não, meus irmãos. Você pode ver quando o mercenário ele começa, quando vem a prova, quando vem a luta, quando vem a dificuldade, meus irmãos, ele abandona o rebanho, fecha as portas. Mas aqueles que são de Deus, meus irmãos, eles realmente perseveram no meio do rebanho, como o apóstolo Paulo podia estar passando pelas tribulações. Ele dizia: eu estou preso, mas o evangelho não. O apóstolo poderia estar encarcerado, preso, mas ele continuava com o seu ministério, ainda enviando cartas de dentro da prisão, ainda de dentro da prisão continuava o seu ministério, porque não eram as tribulações que iam fazer ele parar, meus irmãos, aleluia, não eram os açoites que fazia Paulo parar, porque ali estava um verdadeiro homem de Deus, meus irmãos. Os verdadeiros homens de Deus, eles passam pelas tribulações, pelas lutas, ele não perde a direção, ele não perde a constância, meu irmão, ele está sempre constante. E todo filho de Deus, meu irmão, ele é constante, ele é perseverante, porque ele sabe que Deus está com ele, que não são as dificuldades do mundo, não são as provas do mundo, meus irmãos, não são as circunstâncias que nós vamos enfrentar, não é a separação, meus irmãos, não é realmente o abandono dos familiares, não é dificuldade financeira, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Cristo. Passa, meu irmão, é tempo. O Senhor está preparando o povo exatamente, ainda que você corra a pé, meus irmãos, você vai enfrentar aqueles que estão correndo a cavalo. Meu irmão, ainda que você seja pequeno, como era Gideão, Gideão era o menor da sua casa, e a sua família era das mais pobres ali, meus irmãos, da tribo de Manassés, mas Deus levantou Gideão, colocou o seu espírito nele, meu irmão. Ainda que Davi fosse o menor da sua casa, porque Deus usa as coisas fracas desse mundo, meus irmãos, para confundir as coisas sábias. Meu irmão, ainda que você seja pequeno, aleluia, meus irmãos, mas o Senhor está te olhando, aleluia, e diz: não temas, aleluia, eu te ajudo, eu te fortaleço, e Deus está nos fortalecendo neste dia, porque o Senhor diz: eu passo contigo. Deus passa conosco em todos os momentos. O Senhor diz: é tempo de se fortalecer, aleluia, glória a Deus, porque o Deus exatamente que nos sustenta, porque Deus não deixa faltar, Deus não deixa faltar o pão, Deus não deixa faltar o recurso para a tua vida, pode crer, meus irmãos, porque a nossa providência vem de Deus, o maná, do mesmo jeito que o povo estava no deserto, mas o Senhor fazia chover cordonizes, o Senhor fazia o maná descer do céu, Deus tirava a água da rocha, e Deus está falando, aleluia, que a tua providência, ela vem no milagre, a tua providência vem de Deus, é Deus que faz o milagre na tua vida. O Senhor diz: se firme na presença do Senhor, porque você vai ver o milagre acontecer na tua vida. O recurso vai vir da onde você não espera, porque ele vem de Deus, e quando o recurso vem de Deus, o milagre vem de Deus, a cura vem de Deus, a unção vem de Deus, porque Deus move todas as coisas. É tempo de se encher da presença e do poder de Deus. Que o Senhor te abençoe, Senhor, ilumina, Senhor, ilumina cada irmão, firma eles na tua verdade, Pai amado, para que eles possam ser perseverantes, Pai amado, que nesta marcha, meu Deus, eles se preparem como soldados, Pai amado, para que eles possam estar revestidos de toda a armadura, Senhor, para apagar todo o dardo inflamado do maligno, toda ação do mal. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, amém? Fica na paz, que Deus abençoe, você fica aí com o Senhor, continue na programação, em nome de Jesus, amém.